Olá, amigos boleiros do Grande ABC, sejam todos bem-vindos. Mais um Momento Central Esportes para você, te atualizando de tudo que acontece no mundo da bola. Estou aqui com ele, grande jornalista, comentarista esportivo Enzo Cardoso. Tudo bem, Enzo? Tudo bem, vamos trazer uma atualização do que aconteceu nos últimos dias, nos grandes campeonatos. É isso aí, gente. Vamos começar aqui pela Copa América. Vou passar rapidamente dos resultados anteriores para situar vocês como estão. Então, a Argentina venceu nos pênaltis contra o Equador, isso nas quartas de final. Depois nós tivemos Venezuela e Canadá, 1-1 também. Foi para os pênaltis, Canadá passou. Nós tivemos a Colômbia 5-0 no Panamá, já esperado. E todos esses resultados apontados até aqui, com exceção daquele que nós falamos com o coração, mas a razão o Enzo já tinha deixado claro, que o Uruguai iria passar pelo Brasil, né? Isso pensando pela razão, né, Enzo? Ainda mais com a ausência do Vini Júnior. Então, sim, as quartas de finais se cumpriram do jeito que nós falávamos, chegou até aqui. E, infelizmente, Brasil fora, Enzo. O que a gente pode pontuar aqui das quartas de final para já entrar na semifinal que aconteceu essa semana? A gente pode pontuar que eu acho que o Brasil merecidamente está fora, né? Acabou sendo desclassificado pela equipe do Uruguai. Acho que o Brasil não fez um bom jogo. O Uruguai acabou até sendo superior, teve as melhores chances da partida. E o Brasil acabou indo para... Conseguiu levar o jogo para as penalidades máximas, né? Mas não foi feliz nas cobranças, principalmente o Militão, né? Que acabou errando uma das cobranças, que foi a primeira, né? Eu acho que talvez uma coisa que a gente pode falar aqui, que muitos jogadores, assim, nessa Copa América da seleção brasileira, o pessoal tá criticando muito, né? A questão do trabalho, fala que a seleção é muito ruim. Eu concordo que a seleção brasileira hoje não é a seleção brasileira dos anos anteriores, né? A gente não tem mais grandes jogadores, a gente tem ótimos jogadores, mas não tem mais. Só que eu não concordo pelo pessoal falar, que a seleção é muito ruim. Não acho. Eu acho que, claro, talvez a seleção do Uruguai e a seleção, por exemplo, da Colômbia estejam mais prontas nesse momento, que eu acho também. Mas eu acho que a seleção brasileira precisa, principalmente, ter uma forma de jogar. Então, o pessoal já está até falando que vai tirar o Dorival. Gente, o Dorival acabou de chegar. Ele não perdeu nenhum jogo ainda. Mas foi poucos jogos. Tudo bem, mas eu acho que o Brasil precisa pelo menos manter um padrão de jogo. Ter um padrão de jogo. Tinha com o Tite, o pessoal achava que o Tite não servia, ele saiu. A gente viu que desde que o Tite saiu, piorou a seleção brasileira. O Tite vem fazendo, para mim, um grande trabalho. Mas ele não foi bem nas Copas, concordo. Só que eu acho que a gente tem que repensar isso. Eu acho que ficar trocando treinador toda hora, o problema não é treinador hoje. Eu acho que o Brasil também não tem grandes jogadores. Mas eu acho que precisa montar um plano de jogo. Exatamente, são bons jogadores e até mesmo fazem muito sucesso nas suas respectivas equipes, porém, no coletivo do Brasil tem deixado a desejar. A gente tem visto um excesso de preciosismo, as cobranças de pênalti chamaram muita atenção, aquela corridinha muito semelhante de todos os jogadores no início, né, da batida. Virou até meme isso aí. Virou meme, e aí muitos fizeram comparações com os atletas brasileiros anteriormente, fechava o olho muitas vezes e dava aquele pombo sem asa no gol, mas marcava. Então, é a reformulação. A gente deu muito exemplo da França, que está lá montando uma estrutura, a Espanha, a Alemanha, todas essas seleções da Europa, que nós já vamos ver na Eurocopa, elas fizeram uma programação a médio e longo prazo e deu certo lá. Não tem por que não dar certo aqui. Então, essa defesa é muito importante do técnico e da manutenção da atual maneira do Brasil jogar. E até a questão que você estava falando da França, a França está com o mesmo treinador há 12 anos. É o mesmo treinador. Didier Deschamps está lá há 12 anos. A única coisa que mudou foi a renovação de ciclos. Foram introduzindo jogadores novos que foram surgindo. Só que o que acontece? A seleção da França tem surgindo muitos grandes jogadores. O Brasil não tem surgido. Então eu não acho que é culpa do treinador. Vai fazer o quê? É a safra que a gente tem. Claro, a gente contesta uma convocação ou outra. Por exemplo, o Pedro podia estar lá na seleção brasileira. Muita gente comenta, eu também acho. O Pedro é um grande jogador, para mim o melhor centroavante de futebol brasileiro hoje. Também acho. Mas assim, algumas convocações eu acho que o Brasil foram certas, foram corretas, são os melhores do momento. Mas talvez, por exemplo, o Militão, talvez na minha seleção ele não seria titular. Eu acho que a zaga titular tem que ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Mas, no geral, tá os melhores lá. Por exemplo, o lateral esquerdo da seleção titular, o Arana. O Arana é o melhor lateral esquerdo brasileiro do momento, pra mim. O que ele vem fazendo no Atlético Mineiro há muito tempo, o que ele fez no Corinthians. Então eu acho que não tem que questionar algumas convocações, é o que a gente tem pro momento. Tem jogadores ali que talvez não poderiam... Talvez em outro contexto não estariam? Sim, só que a gente tem que analisar que também não tem grandes jogadores mais. Tem poucos grandes jogadores, infelizmente. Então não dá pra gente ficar só questionando. A gente tem que manter o trabalho do Dorival pra ver o que dá.
Exatamente. Então, Vini Júnior fez falta, Neymar Júnior fez falta, Muita Pedro fez falta. Então, a gente sabe que tem ajustes pontuais para se fazer na seleção, mas não dá para transmitir essa responsabilidade para o treinador. Não, Não é nesse isso, momento Enzo? não. Nesse momento eu acho que é a questão que eu falo da safra, né? Claro que talvez com o Tite, que o Tite já saiu já faz mais de um ano já, né? Talvez estaria melhor. Estava melhor, na verdade, né? Mas eu acho que o problema não é o treinador. Claro que, por exemplo, hoje eu acho que não é treinador, mas quando era o Diniz, eu achava que o problema é o treinador. O Diniz é um treinador muito fraco para ser treinador de seleção brasileira. O dinizismo. Tanto que você vê, ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores muito pelo time do Fluminense. Porque você vê que agora ele deixou o Fluminense na lanterna do campeonato. O Fluminense continua na lanterna. Olha a campanha do Fluminense. Você acha que um cara desse pode ser treinador da seleção brasileira? Não tem a mínima condição. É isso aí. Quando o técnico fica latente, fica evidente. Quando não é continuidade de trabalho. Vamos esperar os próximos capítulos. Nós temos uma missão muito difícil aí também na questão das eliminatórias, né? E aí a gente vai ver que realmente o Brasil ganhe uma nova cara. Mas o Brasil não vai ficar fora, não. É. Muita gente falando que o Brasil vai ficar fora. Não fica fora. Desculpa, mas não a fica camisa fora, pesa. não. Nessa hora a gente esquece um lado comentarista e veste a camisa. O peso da camisa do Brasil não é um peso para ficar fora da Copa. Não. Isso eu também concordo contigo. Isso nunca aconteceu. Se isso acontecer, vai ser um vexame histórico. A tragédia. Mas de tragédia a gente já tá cheio. Essa a gente acredita que vai passar. Né? Tomara que não tenha novos 7x1, né? Porque, inclusive, completou 10 anos essa semana. Daí, o 7x1. Quando eu vi, é uma das coisas que a gente prefere que a memória coletiva esqueça, né? Que aquilo ali seja um passado. E, na verdade, eu penso que aquilo poderia ser a renovação, né? A partir dali, passar a entender tudo isso que hoje, 10 anos depois, o Enzo está aqui pontuando. Né? Se há 10 anos atrás tivesse começado hoje, a nossa seleção já era outra. Mas vamos acompanhar os próximos capítulos. Estamos aqui agora na semifinal, Enzo, onde a Argentina venceu o Canadá por 2-0. O Uruguai perdeu da Colômbia, né, 1-0. Vão disputar o terceiro lugar, Canadá e Uruguai, no sábado, né? E no domingo, a grande final, às 21 horas, Argentina e Colômbia. Talvez aqui a Colômbia vai perder aqui um dos seus principais jogadores, Daniel Muñoz, né? Tá com 2 gols nessa Copa América. Ele foi expulso no último jogo. Expulso no último jogo, e temos a Argentina aí bem protagonista das suas últimas competições. O que esperar dessa grande final, Enzo? Eu acho que vai ser uma final muito aberta. Eu acredito que a Argentina seja favorita hoje, mas a Colômbia vem jogando um grande futebol nessa Copa América, né? Então eu acredito que vai ser um jogo bem aberto. Meu palpite é a Argentina campeã. Eu acho que a Argentina está uma seleção mais cascuda, mais pronta nesse momento, né? Já vem com o trabalho do treinador há muito tempo, né? Inclusive um trabalho excepcional do Lionel Scaloni, né? Que pouca gente acreditava, né? Que ele era um treinador que nunca tinha sido técnico, ele só tinha sido auxiliar, né? Inclusive, se eu não me engano, ele foi auxiliar do São Paulo, na seleção argentina, também no Sevilha. Então, é um trabalho mais longevo, né? O trabalho do treinador da Colômbia não é tão... Faz pouco tempo, né, que ele está na seleção da Colômbia. Então, eu acho que a Argentina vence pelo placar. Eu acredito que 2-1 para a Argentina. 2-1 para a Argentina. Essa aqui tem até mesmo cravando o resultado. Vamos acompanhar de perto e traremos aqui para os nossos amigos boleiros do nosso Central Esportes. Gente, vamos agora para a Eurocopa, também atualizando bem rapidamente, né, os resultados. Nós tivemos aí Espanha e Alemanha. Espanha passou. Nós tivemos Portugal e França. França passou nos pênaltis, né? Foi um jogo aí bonito de ver, né? Cristiano Ronaldo, Mbappé, né? E companhia ali fizeram um belo de um jogão. Nós tivemos a Inglaterra e a Suíça também aqui. A Inglaterra passou nos pênaltis, né? E nós tivemos aqui também Holanda e Turquia. A Holanda passou, né? No tempo normal, 2-1. E nós chegamos na semifinal. Enzo, sobre essa quartas de final aqui, nenhuma surpresa também, basicamente cravou todos os resultados aqui, Holanda, França, só Alemanha e Espanha, porque realmente é aquilo que a gente já falou, a seleção da Espanha era consistente, foi algo que você frisou bastante, e a Inglaterra aqui, que a gente espera que se torne protagonista com títulos, não é isso? Exatamente, eu acho que essas quartas de final não teve nenhuma surpresa, tirando essa questão, eu não achei que foi surpresa, né, mas, por exemplo, eu achava que a Alemanha ia passar por conta do fator casa, né? Mas eu acho que de resto a gente teve boas quartas de finais, né? Melhor ainda as semifinais, né? Grandes jogos. E tô com uma alta expectativa aí pra final.
Semifinal, como o Enzo frisou, nós tivemos Espanha e França, tempo normal também. Espanha ganhou de 2-1, isso na terça-feira. E na quarta-feira, no dia 10, Holanda e Inglaterra, grande final, Espanha e Inglaterra, né? Nós temos dois jogadores dessas seleções brigando pela artilharia da Euro também, né, Enzo? Exatamente, o Dani Olmo e o Harry Kane com 3 gols cada um estão brigando pela artilharia da Euro, né? Então eu acho que, assim, questão de posição, quem tende a fazer gol mais fácil é o Kane, porque o Kane é centroavante, o Dani Olmo é um camisa 10, né? Um meio campista. Então eu acho que se eu fosse apostar num possível artilheiro, eu acho que o Harry Kane. Harry Kane aqui Harry se Kane. tornando, e a Inglaterra e Espanha, quem vai levar? Eu acredito que é a Espanha. Porque a Espanha, apesar da Inglaterra ter uma grande geração, eu acho que A consistência da Espanha, né? Consistência da Espanha. Eu acho que a Espanha também, para mim, é a melhor seleção da Euro até agora. Eu acredito no título da Espanha. Mas eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Eu acho que tende a ser um 2-1 ou um 1-0, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Pela lógica, a Espanha leva. Pelo futebol e principalmente pela camisa, a Inglaterra, né, com certeza aí levaria uma vantagem pela nossa torcida, né, para uma grande seleção protagonista que precisa de títulos, essa geração, né, Enzo? E também a gente tem que ressaltar que a seleção da Espanha faz muito tempo que não ganha nada, né? O último título da Espanha, inclusive, foi a Eurocopa, 12 anos atrás. Não ganha nada há 12 anos, então também a gente tem que analisar isso, né? As duas seleções merecem, né, por merecer. Agora a Inglaterra não ganha nada desde 66, então... Por fila, a Inglaterra está na frente. Exatamente. É isso aí, gente. Então, grandes jogos aqui, né? Nós vimos. Final da Copa América vai acontecer no próximo domingo às 21 horas. Final da Eurocopa no próximo domingo também às 16 horas. Grandes jogões você acompanha e os resultados você acompanhará aqui conosco também. Vamos para a nossa última e principal competição, que é o nosso Campeonato Brasileiro, né? Nós também passamos por essa rodada, Enzo, e são muitos fantasmas aqui que estão nos rondando, né? Tem o fantasma da Série B do Corinthians, que assim está cada vez mais latente. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos, agora com o novo treinador, Ramon Dias, né? Ramon Dias, então, ó, falando da nossa rodada 14, né? Nós já vamos fazer essa atualização também que a gente faz. Fizemos a rodada 14, onde o São Paulo venceu 2-1. Tivemos Grêmio e Palmeiras 2-2. Corinthians, Vitória, foi a última vitória aqui do Corinthians. Aí a rodada 15, nós tivemos São Paulo e Bragantino, 2-0. Nós tivemos Cruzeiro e Corinthians, 3-0. Cruzeiro. Lavada, né? do Cruzeiro. Lavada do Cruzeiro. E nós tivemos Palmeiras 2, Bahia 0 aqui também. Tá? Então essa rodada 15 aqui já tinha cravado os resultados, né, Enzo? Alguma situação desses jogos a ser pontuada? Eu achei que, por exemplo, o placar do Corinthians e Cruzeiro foi um placar muito dilatado. Eu acho que talvez poderia ter sido 1-0 Cruzeiro. Eu acreditava que se o Corinthians perdesse, seria pelo menos 1-0. Eu achei que 3-0 foi muito dolorido, assim, pro torcedor do Corinthians, né? E um gol no final do primeiro tempo, né, que foi revisto, né, pelo VAR. Exatamente, estava 1-0 pro Cruzeiro, o Corinthians acabou fazendo um gol, né, marcado pelo Ranieri, mas acabou sendo anulado pela arbitragem de vídeo por impedimento. Aí nós tivemos na rodada 16, a última rodada já, que foi esta semana, nós tivemos aqui Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, interrompendo a série de vitórias do São Paulo. Nós tivemos o Palmeiras 3-1 no Atlético Goianiense, um resultado que inclusive ajudou o Corinthians, que perdeu do Vasco de 2-0. E essa rodada, Enzo? Essa rodada eu acho que também não foi surpreendente de novo. Eu acho que, pelo que o Corinthians vem jogando, perder hoje é normal. Infelizmente, a gente vê que o Corinthians está muito abaixo do que pode, né? Que pode como instituição, né? Agora, o que resta para o torcedor corintiano nas próximas rodadas? É torcer para o Ramon Dias fazer um bom trabalho aí, os reforços que chegarem, que tem jogadores para serem anunciados, né? Entrarem no time e ver se dá conta do recado. Agora, do jeito que está hoje, o Corinthians, infelizmente, não se manterá na Série A. Claro que faltam 22 jogos ainda, mas eu acredito que da forma que está, é muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. O Corinthians tem um jogo em casa agora contra o Criciúma, né? Que é um jogo que, assim,
por questão de tabela e questão de situação, o Corinthians é um jogo imprescindível o Corinthians vencer. Se o Corinthians não vencer esse jogo, vai ficando cada vez mais difícil. Apesar de faltar muitos jogos, só que assim, eu não vejo um ânimo nesse time do Corinthians, eu não vejo um poder de reação. Acho que é um time sem reação nenhuma. Então, é um time que tá cavando para a própria cova. Vamos ver o que vai acontecer. E aí nós temos hoje é o terceiro elenco mais caro do Brasil, não é? Folha de pagamento. Mas foi contratado errado, né? Porque a gente pega assim, por exemplo, Pedro Raul. Dizem que ele ganha 720 mil por mês. Um cara desse é um jogador limitadíssimo. Ganhar 720 mil por mês e ter custado 5 milhões de dólares pro Corinthians, que foi uma contratação muito cara, que acho assim, foi um equívoco tremendo da diretoria do Corinthians, é uma vergonha. Por exemplo, o Mateuzinho também, que hoje está sendo titular por ausência do Fagner por lesão. É um jogador que custou 4 milhões de euros, se eu não me engano. É um cara que, assim, não é um atleta para ser titular do Corinthians, não é um atleta para vestir a camisa do Corinthians, com todo respeito. Ah, ele é corintiano. Não importa se ele é corintiano. O cara não tem capacidade de ser assim também. Bota qualquer cara lá que é corintiano e joga no Corinthians. E hoje nós temos aí sempre esse, como a gente falou de fantasma, sempre um fantasma de um grande salvador que vai descer num cavalo branco. Agora o Mago Balotelli, isso aí é que vai descer. E assim, aqui fica evidente que parece que é somente um pensamento de marketing para trazer patrocínio, para trazer visibilidade, mas de solução prática para o time a gente não consegue enxergar. Essa mesma diretoria que não tem a capacidade de fechar um patrocínio master, que é uma coisa inacreditável, né? E o que tinha, perdeu. O que tinha, perdeu. Teve aquele problema lá da Vai de Bet, mas eu acho que é aquele presidente do Corinthians, né? Aquele presidente que só sabe prometer, né? O Augusto Mello, ele é esse presidente, né? Ele só sabe prometer. Ah, semana que vem novidade. Chega semana que vem, nada. Chega outra semana, nada. Então, infelizmente, essa diretoria também é complicada. Eu acho que o principal problema do Corinthians hoje é esse. Não é só questão de elenco, eu concordo que o elenco do Corinthians hoje é frágil, o time é frágil, só que eu acho que a diretoria do Corinthians é a principal culpada, ela que montou o elenco, ela que não está trazendo os reforços. É isso aí, gente. Então, assim, o Corinthians hoje é o time dos paulistas aqui o mais preocupante, por isso que a gente dá essa ênfase justamente, porque está brigando, né, e tem um tempo de reação aí muito bom. A gente está falando de Estamos entrando na 17ª rodada, que inclusive começa amanhã e vai até o meio da semana. Até tem um poder de reação muito bom, só que assim, se você for pegar na matemática, o Corinthians hoje tem apenas 12 pontos. O Corinthians, assim, se salvar do rebaixamento, tem que fazer pelo menos 45. Então, desses 12 jogos, o Corinthians precisa pelo menos ganhar pelo menos 10 e empatar 3 para chegar aos 45. Então, de 22 jogos, o Corinthians precisa pontuar em 13. Só que do jeito que tá, você acha que o Corinthians ganha 10 jogos? É muito difícil. Parece a primeira etapa de rodadas, né, que o Botafogo fez, o Corinthians teria que fazer o segundo turno do campeonato, né, basicamente ganhar os principais jogos, principalmente os confrontos diretos contra o rebaixamento, para garantir a sua escapada. No caso, eu acho que o Corinthians tem que se apegar, eu acho que é a torcida do Corinthians, né, que é muito diferente, eu acho que os jogos em casa. O Corinthians fora de casa é uma tragédia, eu acho que em casa ainda tem o fator do torcedor. Então eu acho que o Corinthians tem que tentar ganhar os jogos em casa. O 12º jogador é muito forte. Exatamente. A torcida do Corinthians ganha jogo. Pode ser o time fraquíssimo que o Corinthians tiver. O Corinthians tem jogos que eu percebo que é a torcida que vence. Exatamente. Nós percebemos isso realmente aí no jogo do Vitória. Ficou muito evidente a importância da grande torcida fiel do Corinthians, né? Então, 17ª rodada, Enzo. Estamos falando aqui da rodada. Basicamente, faltam 2 rodadas para o segundo turno do campeonato. Nós temos uma rodada que começa amanhã, para no domingo por conta das finais e retorna na terça e na quarta-feira. Então, os times paulistas só jogam no meio da semana que vem. Corinthians joga na terça-feira contra o Criciúma, né? Jogo importantíssimo aí para essa luta. Jogo dificílimo, inclusive. Importantíssimo Criciúma, e dificílimo. Criciúma vai fazendo uma grande campanha, né? Criciúma é um time organizado hoje. O time organizado vem jogando bom futebol, pelo comando do técnico Claudio Tencati. E tem aquele Bolazier, né? Que joga no Criciúma, que é um atacante famoso, né? Que é um cara que pretende, com certeza, vai dar trabalho pro Corinthians. Nós temos Corinthians Criciúma na terça-feira. Na quarta-feira, São Paulo e Grêmio, às 20 horas. Jogo que pode ajudar o Corinthians. São Paulo e Grêmio. Pode, né? O Grêmio está aqui também num momento difícil. O São Paulo vencendo o Grêmio, o Corinthians vencendo, vai dar uma ajudada pro Corinthians. Olha só, os grandes rivais, né? Como o caso do Palmeiras nessa rodada 16. O São Paulo agora também um jogo direto, né?
de um time que infelizmente também não está num bom momento. O Grêmio, o Fluminense, como o Enzo já destacou, Fluminense. não está num bom momento. E aí, assim, qualquer vitória de outros que ajudem esse confronto direto acaba ajudando, beneficiando o Corinthians. E o jogo aqui, o contrário, né? Aqui é uma disputa pela liderança do campeonato, Botafogo e Palmeiras. Aí vai ser o jogo televisionado, quarta-feira, 17/7, às 21h30. Pra mim, um candidato a jogo da rodada. Acho que esse jogo aí, Palmeiras e Botafogo estão empatados em pontos, inclusive. Se eu não me engano, acho que é por causa de saldo de gols que o Botafogo tá na frente do Palmeiras. Então eu acho que esse tem tudo para ser um grande jogo. E se fosse para mim dar um palpite, eu acredito que empate. Empate nesse jogo. E é isso, meu pessoal. Nós estamos aqui, estamos finalizando já esse balanço do nosso futebol para vocês. Você está agora bem informado, aproveita seu fim de semana, assistam esses jogões de bola e sempre Enzo Cardoso e eu, Fábio Gomes, estaremos aqui trazendo essa atualização dessa maneira descontraída, do jeito que você merece. E até o próximo encontro.